coração deve ser continuamente bom, não ruim. Porque se meu pensamento é mau, quem vai me seguir? A maldição. Diga assim: meu pensamento e meu coração é mau, quem vai me seguir? A maldição. Se meu pensamento e meu coração é bom, quem vai me seguir? A bênção. Você está entendendo? Está escrito na palavra de Deus, ali no livro de Gênesis. Também está escrito no livro de Provérbios, capítulo 30 e versículo 20. Come e limpa, e diz: eu não cometi essa maldade. Não é isso que acontece com as pessoas? Sim ou não? Pinta e corta, e depois fala assim: eu não fiz isso. Como você chama uma pessoa que pinta o set e depois fala assim: eu não fiz isso, eu menti, eu fiz errado? Imagina! Como se chama essa pessoa? Como se chama? Não estamos prestando atenção. A pessoa come e limpa e diz: não cometi essa maldade. Provérbios 30, versículo 20. Vamos juntos. O caminho da mulher adúltera é assim: ela come e depois limpa sua boca e diz: nada de mal eu fiz. Não é assim como humanidade? Diga: cada vez que eu faço o mal, o que vai me seguir? Maldição. A maldição. Cada vez que eu faço bem, se mulher aqui, quem vai me seguir? Diga então: a bênção e a maldição está nas minhas mãos. O que você quer? Quer a bênção? Diga então: meu pensamento e meu coração tem que fazer o bem. E jamais, quando você faça o mal, você passar uma esponjinha com limpol, com inveja. Diz: eu não fiz nada errado. Todo mundo faz errado. Eu não fiz nada de errado. Quando você passa errado, você peça perdão para Deus. Se você fez errado para uma pessoa, peça perdão para essa pessoa. Amém? Então, diga então: a bênção de Deus me seguirá. Em Romanos, no capítulo 1, no versículo 28 ao versículo 32, diz: porque o mundo despreza o conhecimento do seu próprio Deus, e Deus me entregou uma mente reprovável. Porque eles estão cheios de quê? Cheios de quê, gente? Eles estão cheios de quê? Vamos juntos. Sentimento. Eles estão cheios de quê? Vamos juntos. Eles estão cheios de iniquidade. Vamos juntos. Prostituição. Malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, porque tais coisas praticam, não somente os que as fazem, mas também consente aos que o fazem. Diga: essa lista é longa demais. E eu não faço parte dela. Eu não faço
Dá licença, né? A gente tem que ter cara de pau de ser, não, isso aí não me pertence. Quem pode ser, não, isso aí não é comigo, não. Essa lista que eu não vou nem repetir, porque dá até arrepio repetir. Diga assim, eu praticar todas essas coisas, a bênção de Deus não vai me seguir. O que vai seguir a minha vida? Vamos juntos, o que vai perseguir a minha vida? A maldição. Você está entendendo que a maldição e a bênção está na minha escolha, na minha mão? Diga, eu quero a bênção. Então tudo isso que você leu ali na palavra de Deus, principalmente o que diz respeito à desobediência ao pai e à mãe, o silêncio, pastor, você escutou? Parecia um velório. Não, eu sou obediente ao meu pai e minha mãe. A mãe fala, filha, velha jaqueta, tá frio já, é março, começa a esfriar de novo. Cala a boca, o frio é com você, você que tá velha, eu tô jovem. Não? Amém. Não é assim não? Amém. Não é assim não? Então não pense só que prostituição é pecado, mas ser desobediente ao pai e à mãe também chama maldição. Ah, mas isso tem que falar para as mocinhas do tamanho dela, que idade ela tem? 15 anos? Vai fazer 15 anos? Para ele tem que falar. Não, é para todos. Eu posso ter 20, 30, 40 anos. Se você tem mãe, se você tem pai, e você não sabe obedecer o pai e a mãe, essa maldição vai seguir atrás de você. Filho, não se ajude com essas pessoas que estão atrás de droga, de tráfico, de roubo. Cala a boca, velho. Você não entende nada. Você não sabe que esses são meus colegas, meus amigos. E daqui a pouco ele está atrás do xadrez. Quer acontecer? Mãe, venha me visitar, traga cigarro, mãe, porque meus colegas estão me apertando aqui. Sim ou não? Sim. Então por isso que a Bíblia diz, se você quer a bênção de Deus, obedeça seu pai e sua mãe. Amém, Jesus? Diga então, a bênção de Deus estará junto de mim. Amém, Jesus? Ainda a palavra de Deus disse aqui em Romanos capítulo 3, versículo 8: se nós praticarmos o mal, será que o bem virá para nós? Bem? Diga, se nós praticarmos o mal, será que o bem vai vir? Só se for o marido do céu que chama de bem. O bem, né? Tem mulher que chama de bem o marido, mas quer ver bem longe. Bem longe. Né? Diga, se eu pratico o mal, o bem, a paz, saúde, proteção, alegria, prosperidade, proteção, não vai vir. Vamos lá? E porque não dissemos? Como somos blasfemados, como alguns dizem que dissemos, passamos males para que venha bens, a condenação destes é justa. É uma pergunta, vamos perguntar um para o outro? Passamos males para que venha bens? O bem vai vir? As coisas boas vão vir? A saúde vai vir? A harmonia na família vai vir? Diga, se eu não faço bem, a bênção não virá. O que vai vir é a maldição. Então você quer trocar a maldição em bênção? Pratique o bem, que Deus abençoará grandemente a sua vida. Agora, preste atenção neste versículo muito importante. Isaías capítulo 5, versículo 20. Ai dos que chamam o mal por bem. Olha aqui. Ai
tenho uma irmã, amiga, em Sorocaba, e eu sou assim, muito clara, não tenho muita papa na língua, não fico enrolando, não. O que é certo, o que é errado. Cheguei um dia, passei minha unha, ela estava ali, eu olhei lá para cima do porão, chama porão em cima? É porão? Porão. Solto. Porão. Tinha um monte de bicicleta. Aí um monte. Falei, mãe, o que é isso? Os meninos que fazem trocadilho aí, trocam bicicleta por outra coisa, fazem, como chama de bolacha? Rolo. Isso. Falei, irmã, se os dois meninos fazem isso, não é nada de mal, não. Imagina, pastora. É coisa de criança. Eles são menino, moleque. Mas toma cuidado. Segunda, terceira vez, toma cuidado. No mês seguinte, não tinha mais bicicleta. Tinha peça de moto. E que é isso, irmão? Ah, são peça de moto porque minhas crianças fazem colo. Isso. Irmã, a senhora revistou o quarto dos meninos, não é nada de mal, pastora. Eles fazem assim, eles trocam celular, eles trocam relógio. O quarto dele está cheio de relógio e celular. Já quer viver? Fui lá na gaveta, tinha 3 gavetas para criar no mundo. Cheia de celular e de relógio, de toda marca. Irmã, não, os meninos são bons, pastora, bonzinho. É tomar cuidado. Pastora, meus filhos são criados dentro de casa. Meu marido é polícia. Sempre. Passou uma semana, 2, 3. Não tinha mais de moto. Tinha peça de carro. O negócio foi surgindo. E vai de novo, a pastora minha estava, olha, irmã, olha esse relógio, esses coisas são roubados, irmã. Abre o olho, porque essas peças são roubadas. Não, pastora, nada de mal eles estavam fazendo. Em resumo, os 3 filhos, até o mais velho, preso. E até o marido, preso. Policial. 1, 2, 3, 4. Menti? Você conhece a minha família, conhece, né? Sabe o que eu estou falando? Então tem muita gente que o mal chama de bênção. Eu tenho um celular aí. Ninguém tem celular, gente? Puxa! Bom, eu ganhei esse celular da minha esposa, no meu marido, do meu filho. Olha que bênção. Sabe quanto ele cobrou? Ele pagou 50 conto. E ele fala assim, aleluia, que bênção. Diga, é bênção? Não. Fala assim, é bênção. É bênção. Fala assim, é bênção. Bênção. É bênção. É bênção, é receptação. Que nem uma coisa que roubo, nem um artigo que roubo. E eu não vou perguntar qual é o artigo que roubo, porque a maioria não sabe. Ou ninguém sabe. Aqui isso vem aureola na cabeça. Sabe assim, aquela santinha? Ninguém sabe qual é o artigo de roubo, nem da receptação. Isso aqui? É. Não sabe, né? Não, imagina. Ai. Dos que? Ao mal? Chamam de bem. E ao bem? Chama de mal. Chamam de mal. Façam das trevas luz e da luz trevas. Façam do amargo doce e do doce amargo. Quanta gente está nessa situação? As coisas que vêm é bênção. Pastora, comprei uma bênção, que é um carro maravilhoso. Não tem documento, está com licenciamento atrasado, e peguei atrasado 3, 4, 5 anos,
é uma bênção. Diga, isso não é bênção, isso é maldição. Isso é maldição. Fala mais forte. Isso é maldição. Pastor, eu saio do carro para tudo que é lado, eu até Itu e volto, em Indaiatuba e volto, ninguém me pega. Aleluia, quem disse glória a Deus? Tá vendo que está me distraída? Como vai dizer glória a Deus? Talvez é errada. Diga muita coisa errada. Que eu faço vista grossa. E o que é amargo, eu faço de doce. Sim ou não? Sim. É necessário, amados, que nós estejamos sabendo o que atrai a bênção e o que atrai a maldição. Amém, Jesus? Amém. Isso aqui é uma corrente que você vai fazer e não vai cortar. Amém? Porque vai muita gente cutucar em você fala, você está indo nessa igreja? Não vai nada. Porque aquilo muita gente faz do doce amargo, do amargo doce. Quando vem você caído lá no fundo do poço, não tem nenhum que vai te levantar. Mas quando você se levanta, vai ter 100 convidando você para ir para a igreja deles. Sim ou não? Sim. É. Então, vamos fazer o bem para que a bênção venha para mim. Se nós fazemos o mal, a maldição vai nos seguir. Isso está escrito na palavra e a palavra é fiel e verdadeira. Ai, diga ai. Salmos 14, versículo 3 diz: não há quem faça o bem. Não há. Se eu perguntasse nesta noite, quem faz o bem? Todo mundo assim, amém, aleluia, amém. Sabe aquele amigo dolorido? Eu acho muito engraçado, as pessoas às vezes falam assim, Pai, Senhor, irmão. Ele fala assim, como que você está comigo? Pai, Senhor, irmão. Mas na casa é o grito, é o xingo. Não tem paz nenhuma. Sim ou não? Sim. É. Então nós temos que ver muito bem aqui. Vamos juntos? Desviaram-se todos juntamente, se fizeram imundo. Não há quem faça o bem, nem sequer um. Diga, não há. Não há quem faça o bem, nem sequer um. Eu quero que você olhe agora para mim. O claro projeto de Deus não é que nós recebamos maldição. Só que a Bíblia diz que a maldição não vem sem causa. E a causa da nossa maldição não é o marido, a esposa, a nora, o genro, o neto, o patrão, o vizinho, não é. Muito menos o pai de santo, a mãe de santo, minha pastora Anitta. Em nossas atitudes. Está entendendo? Amém. Nossas palavras, nossas atitudes é que chama na maldição. Agora você quer converter a maldição em bênção? Só metade? Amém. Diga nesta noite. Nesta noite. Eu vou converter. A maldição em bênção. Como? Como? Olha lá. Apartando-se do mal e fazendo o bem, então terás morada para sempre. Terás sua bênção para sempre. Diga, eu preciso me afastar do mal. Se o mal se chama comadre, compadre, tio, primo, sobrinho, colega, amigo, diga, eu vou me apartar. Vou me afastar do mal. Do mal. E vou começar a fazer o bem. Vou começar a fazer o bem. Aí a bênção vai vir sobre a tua vida. E a bênção vai vir sobre a tua vida. Quantos nessa noite querem receber a bênção e nunca mais a maldição? Fica de pé então. Coloca as duas mãos para cima.